Olá, aluno, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Alexandre Nagai, sou aqui advogado em São Paulo, professor de curso de graduação, pós-graduação. Aliás, sou advogado, sou contador, né, formado. Já disse, dou aula nos cursos de graduação, pós-graduação, em universidade aqui em São Paulo, tanto na área jurídica quanto na área contábil, tá ok? Nesse módulo, vou falar para vocês, vamos aqui abordar a parte do conhecimento específico, referente ao concurso de agente penitenciário do estado do Ceará, agora de 2017, tá certo? Então, é um prazer estar com vocês e vamos em frente, vamos às nossas aulas, perfeito? Muito bem, senhores, antes de mais nada, vamos aí falar sobre os tópicos, do edital a respeito dos conhecimentos específicos, tá? É um ponto importante, relevante, não apenas para o ingresso, para a conquista da vaga, à medida em que, pelo que nós verificamos, normalmente cai em torno de 4, 5 questões dentro do conjunto, de forma que são pontos importantes que podem fazer aí a diferença, que você possa obter a aprovação. Como é um concurso concorrido, há muito tempo não surgiu um concurso dessa natureza, o último foi em 2011, então a concorrência é grande, de forma que todo detalhe é que pode fazer a diferença. Tudo bem? Então vamos lá. Em relação aos conhecimentos específicos no edital, foram colocados 4 tópicos, vejam só. O primeiro diz a respeito dos direitos, deveres e regime disciplinar dos funcionários públicos civis do Estado do Ceará, que é a Lei Estadual 9826 de 74. Diz ainda o edital, no seu item 2º, a respeito da Lei 14582 de 2009, e suas alterações, legislação essa na qual redenomina a carreira guarda penitenciária. Houve uma alteração em relação a essa carreira, importante, portanto, para que você possa ingressar e exercer a atividade de agente penitenciário. Ainda no edital, existem mais 2 tópicos, vejam aí. O sistema de revistas nos estabelecimentos penais do Estado do Ceará, que é o decreto estadual 25.050 de 98, e também, por último, aí, o regimento geral dos estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará, pela portaria 1220 de 2014, e suas alterações. Portanto, esses são os 4 tópicos do edital. Dentre esses, vamos começar com aquilo, não o mais importante, mas sim aquele que possui maior relevância, ou seja, aquele que normalmente aparece e o que mais cai em prova. Esse é o nosso intuito, inclusive, para que você possa ter um norte e estudar aquelas disciplinas, aliás, aqueles pontos que mais aparecem no concurso, para que você possa ir preparado, tá certo? Então veja, em relação a esses tópicos, portanto, o que mais apareceu, o maior número de questões, inclusive, está relacionado à Lei 9826 de 74. Legislação essa que iremos começar já de imediato. Muito bem. Antes de mais nada, é importante ressaltar, veja que essa legislação 9826, ela é de 1974, portanto, antes da Constituição Federal de 88, de forma que nessa legislação, o aluno, na hora que for verificar a lei seca, que nós chamamos, verificar a lei propriamente dita, você verificará alguns termos, como o servidor, antigamente era chamado de funcionário público.
a partir da Constituição de 88, isso foi alterado, tá certo? Não só da Constituição de 88, mas houve também algumas alterações em relação a toda a estrutura da administração pública, né? Através de algumas emendas constitucionais. Tá? Então, há necessidade, né, do aluno não apenas acompanhar, verificar a lei seca, mas, principalmente, né, assistir às nossas aulas, para que você possa, né, não ter uma ideia equivocada, né, a respeito da legislação, uma vez que houveram muitas alterações, né, e pontos importantes que cairá no seu exame. Tudo bem? Ok? Vamos em frente, senhores? Muito bem. Então, vamos começar o nosso curso falando sobre a Lei Estadual 9826 de 74. Tá? Muito bem. Essa lei nada mais trata, tá, sobre os direitos, os deveres e o regime disciplinar, tá, dos funcionários públicos civis do Estado do Ceará. Tá? Então, ao verificar a legislação, no artigo, né, na verdade assim, o nosso curso nós vamos dar não seguindo artigo por artigo da legislação, né, mesmo porque há muitos artigos, de forma que ficaria impossível, né, dentro do nosso módulo, do nosso curso, abranger, né, todos os artigos. Mas sim, vamos naqueles que pontualmente aparecem no seu exame. Tá? E vamos aqui expor de uma forma didática, para que você possa, aí dentro, né, de uma sequência lógica, consiga entender melhor o conteúdo. Tudo bem? Então veja, no primeiro item, no primeiro tópico, eu coloquei aí, tá, o regime jurídico do funcionário público, tá, que está aí previsto dentro dos artigos dessa lei, tá, nos artigos 1º ao 5º. Tá? Então veja, não vamos aqui falar artigo por artigo, e sim abranger todos, né, os artigos relacionados àquele tópico, àquele assunto. Tá certo? Então vamos lá. Em relação ao regime jurídico, tá, do funcionário público, em primeiro lugar, é um regime disciplinar. Tá? O que é um regime disciplinar? É um conjunto de regras, um conjunto de princípios, né, de normas. Tá? Esse tipo de regime jurídico é o que vai normatizar, vai regular essa relação, né, do Estado e esse agente, né, esse que irá ingressar nessa carreira. Tudo bem? Então, é um regime disciplinar, né, um conjunto de normas, então, de regras, né, conhecida como estatuto. Né? Na prova pode aparecer lá, tá, a respeito do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Né? A questão está dizendo justamente a respeito desta lei, da 9876/74. 9826, perdão, 74. Tudo bem? Então, primeiro passo, regime jurídico, regime disciplinar. Tá? Conjunto de normas, um estatuto, que cuida da relação entre o Estado, veja, e o ocupante desse cargo público. Tá? Essa pessoa que irá ingressar nessa carreira, que abrange um conjunto de atribuições e responsabilidade de natureza permanente. Tudo bem? Ok? Não é temporária, mas é permanente. Explicaremos com calma isso durante o decorrer do nosso curso. Tranquilo? Vamos lá, senhores, vamos em frente. Ainda a respeito do regime jurídico, tá? Você vai verificar aí, entre os artigos 1º ao 5º, que esse regime jurídico ele é próprio. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, ele está ligado, ele regra apenas aos servidores públicos do Estado do Ceará. Ah, professor, quer dizer que no Estado de São Paulo existe um outro regimento, um outro estatuto? Sim. Ah, no Estado da Paraíba tem? Sim. Cada Estado tem o seu regramento, o seu regime jurídico próprio. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui, regime jurídico próprio, servidores do Estado do Ceará. Por conta disso, né, existe também um regime próprio, né, a respeito da Previdência.
né, que é diferente da Previdência Social, né, aqueles que se submetem à legislação do trabalho, a CLT. Tá? Então, aquelas pessoas que trabalham com a aplicação da CLT, tá? Os trabalhadores regidos pela CLT, ela possui o regime geral de previdência social. Neste caso, por ser uma norma específica, tá? Ela possui um regime próprio de previdência social. Tudo bem? Que será tratado nesta legislação, inclusive. Perfeito? Vamos lá. Outra peculiaridade, outra característica. Aqui o regime jurídico do funcionário público civil. Tá? Por quê? Se for um funcionário público militar, haverá uma outra legislação, um outro estatuto. Tá certo? Então, aqui apenas dos funcionários públicos civis e do Estado do Ceará. Tranquilo? Vamos lá? Vamos em frente. Além disso, e ao melhor por conta disso, né, essa legislação, né, esse regime jurídico, né, que regula as relações entre o Estado e esta pessoa que ingressará, né, ao serviço público do Estado do Ceará, pessoa essa, servidora pública civil, tá? Essa legislação se aplica, portanto, aos funcionários do Poder Executivo, do Estado do Ceará, do Legislativo, do Estado do Ceará, do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, tá? Professor, do Estado do Ceará, sim, do Estado do Ceará, e as autarquias, tá? Então, todos esses entes serão regulados por essa legislação. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Vamos lá, vamos em frente. Olha só, acompanhando aí. Então, além disso, né, além dessas normas gerais, vamos já de cara entrarmos, né, mais a fundo, né, mais especificamente na legislação. E o segundo tópico que eu coloco aqui, né, está ligado em relação aos provimentos, ou ao provimento dos cargos, né, previsto lá entre os artigos 6º ao 11. Tá? Só para o aluno entender, né, provimento do cargo é como se fosse a investidura do cargo, né, o ingresso no cargo. Qual cargo? O cargo de agente penitenciário. Tá? Então, a legislação aqui nos seus artigos 6º ao 11, ele vai aqui declinar qual é a forma, né? Qual é o provimento, como eu ingresso, né, no serviço público. Tudo bem? Muito bem. E aí, em primeiro lugar, ele dá quais são as características. Quem é que pode ingressar neste serviço público de agente penitenciário? Então, diz lá, né, que os cargos públicos do Estado do Ceará são acessíveis a todos os brasileiros, tá? Observadas as condições prescritas em lei e regulamento. Ou seja, a legislação diz aqui, tá? Eu vou regrar os funcionários públicos civis do Estado do Ceará. Porém, este concurso, né, de agente penitenciário, ele pode, né, quem pode concorrer? Todos os brasileiros. E quando a legislação diz, como aqui está dito, todos os brasileiros, o aluno tem que ter em mente o seguinte, que aqui a legislação diz que o brasileiro pode ser tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado. O brasileiro nato é aquele que aqui nasceu, tá? O naturalizado é aquele que acabou solicitando, tá, essa naturalização aqui no Brasil. Tudo bem? Então, aqui, conforme a legislação, diz todos os brasileiros. Agora, fica aí a pergunta, né? E às vezes cai dessa forma no seu exame. Veja só, será que o estrangeiro poderia participar, né, integrar, investir, ingressar nos cargos públicos do Estado do Ceará, uma vez que a legislação diz aqui a todos os brasileiros?
Muito bem. E aqui o aluno tem que ter em mente o seguinte. Em primeiro lugar, temos dentro da normatização, da legislação brasileira, a nossa lei maior, né, que é a Constituição Federal. É ela que dita, em alguns casos, as normas gerais, tá? De forma que as leis abaixo da Constituição Federal ditam os regramentos específicos. Aqui na legislação estadual, ela está, e nós já vimos, regrando um assunto específico, funcionário público civil do estado do Ceará. E, a partir do momento em que ela diz aqui todos os brasileiros, não significa que ela está excluindo o estrangeiro. Por quê? Porque a legislação maior, que é a Constituição Federal, diz lá no seu artigo 37, né, no inciso 1º, que o estrangeiro pode sim ingressar em cargos públicos, desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Nós vamos, analisando a Constituição Federal, né, se pode extrair que há cargos, né, por exemplo, exclusivos de brasileiros, assim como há cargos exclusivos até de estrangeiro. Requerer asilo político, por exemplo, é uma condição específica do estrangeiro. O brasileiro não tem como requerer asilo político, tá certo? Aliás, poderes políticos apenas quem pode são brasileiros e não estrangeiros. Então veja, dependendo do cargo, pode ser graciado tanto brasileiros quanto estrangeiros, ou apenas um deles. Quem diz isso? É a lei maior, a Constituição Federal. Então, por conta disso, apesar da legislação específica deixar escrito aqui a todos os brasileiros, nada impede que o estrangeiro também possa participar deste concurso. Tudo bem? Então, anote aí o primeiro recado, o primeiro detalhe. Vamos lá! Em seguida, senhores, perdão, ainda dentro dos provimentos, do provimento de cargo, veja, de acordo com a natureza do cargo, o provimento, o ingresso, a investidura pode ser de caráter efetivo ou em comissão, lá previsto no artigo 7º. Muito bem. Para isso, para que o aluno possa entender, vamos falar aqui a respeito, aliás, antes disso, para que o aluno possa entender melhor. A legislação diz ainda que a escolha dos ocupantes de cargos em comissão, lá conforme o artigo 7º, poderá recair ou não em funcionários do Estado, na forma do regulamento. Muito bem. Então, olha só. Primeiro vamos entender o que é o caráter efetivo. O caráter efetivo, o próprio nome já diz, é aquele de forma permanente, efetiva. Esse é o entendimento. E para esses casos, após a Constituição Federal de 88, o ingresso do servidor em caráter efetivo só pode ocorrer mediante concurso esse público, inclusive. Não há outra forma de ingresso em cargo efetivo na administração pública, senão por intermédio de concurso. Concurso esse público, não pode haver um concurso fechado, ele tem que ser público. Por isso a publicação do edital. Muito bem. Além disso, diz a legislação ainda que esse concurso público ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Então, de forma que aqui o aluno deve entender que não há possibilidade de um concurso público apenas de títulos. Ele pode ser ou de provas e títulos. Tudo bem? Muito bem. Isso para ingresso, provimento de cargos de caráter efetivo. Agora, nós vimos aí que a legislação diz que a escolha de ocupantes de cargos em comissão poderá recair ou não em funcionários do Estado, na forma do regulamento. E o que seria aí os cargos em comissão? O que seria isso?
Muito bem. Se o efetivo, o cargo efetivo é aquele permanente, o cargo em comissão é aquele não efetivo, não permanente, de forma que o administrador poderá nomear, o gestor, o administrador, poderá nomear livremente essa pessoa para exercer um cargo em comissão. Assim como ele é livre para nomear uma pessoa em comissão, ele também é competente para exonerar esse servidor, tirá-lo da administração pública. Tudo bem? E por conta disso, uma vez que esse tipo de cargo em comissão não é efetivo, existe essa livre nomeação para o ingresso e para a exoneração, a saída desse servidor, e por conta disso não há necessidade de concurso público. Então, cuidado, anotem aí. Professor, para ingressar na administração pública em cargos efetivos, só pode ser mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Existe outro meio? Não. Após a Constituição Federal de 88, não há outro meio de ingressar no serviço público. Tudo bem? Em cargos em comissão, então cargos esses não efetivos, portanto temporários, não há a exigência do concurso público. Por quê? Porque é de livre nomeação do gestor, assim como de livre exoneração do gestor administrativo. Tudo bem? Tranquilo não? Um outro detalhe importante. Professor, então quer dizer que eu vou melhor entrar no serviço público, entrar no exercício, na administração pública por cargos em comissão. Cuidado. Cargos em comissão servem apenas para exercer atribuições de direção, de chefia e assessoramento. Então, não há outra forma, não há outro fundamento para que uma pessoa possa ingressar no cargo em comissão na administração pública sem concurso público. Tudo bem? Um outro detalhe importante que a legislação, a 982674, informa. Ela diz lá que pode ser servidor ou não. E aqui, senhores, há toda uma diferença. Por quê? Porque há aqui uma diferença e o aluno pode até, de repente, se confundir em relação ao cargo em comissão com o cargo em confiança. São coisas diferentes. Por quê? O cargo em confiança, ela possui os mesmos requisitos relacionados ao cargo em comissão. A diferença é que o cargo em confiança serve apenas para servidor público. Cargo em comissão pode ser servidor público ou não. Tudo bem? Então, cuidado com esse detalhe para o aluno não confundir na prova. Isso pode aparecer no seu exame. Tá certo? Esclarecido? Vamos em frente? Vamos lá, senhores. Muito bem. Ainda em relação ao provimento dos cargos, ao ingresso na administração pública, existem formas desse ingresso. Muito bem. Pode ocorrer mediante nomeação, promoção, reintegração, aproveitamento, reversão, transposição e transformação. Essas são as formas descritas lá no artigo 6º ao 11 da Lei 9874. Agora, para que o aluno possa entender essa forma, como os cargos públicos são providos, há necessidade de entendermos primeiro uma classificação. Olha só, em relação ao provimento, ao ingresso na carreira, ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser originária ou derivada. Originária é aquela no qual ocorre o primeiro vínculo com o serviço público.
é aquela pessoa que ingressa no serviço público sem que tenha havido qualquer outra relação com o poder público ainda. Tá? Tudo bem? Então, esse é o detalhe importante. O provimento, o ingresso, ela se dá, portanto, em primeiro lugar, originário, tá? Ou seja, é o primeiro vínculo do serviço público. Diferentemente, senhores, a respeito do derivado. Né? O derivado já pressupõe a existência de um vínculo com o poder público. Tá? Então, em primeiro lugar, nós temos que diferenciar essa forma, né, de ingresso. Muito bem. Essas espécies, aliás, de provimentos, de ingresso. Ainda agora, dentro do originário, tá, ele pode ocorrer por nomeação, tá, que iremos explicar de forma mais específica a respeito de nomeação. Né? É quando o servidor é chamado, aquele candidato aprovado é chamado, né, para verificar se ele quer ou não exercer a atividade na administração pública. Muito bem. Originário, então já sabemos que é o primeiro vínculo. Agora, em relação a isso, existem duas formas de ingresso, e nós já falamos. Se for para cargo efetivo, só pode se dar por concurso público, de provas ou provas e títulos. Se em cargo de comissão, tá, ela se dará mediante livre nomeação e ou, tá, exoneração do administrador público. Então, só para fecharmos aqui, em relação ao provimento, ela pode se dar quando há o primeiro vínculo com a administração pública, e aí ele é chamado de originário, tá? Ou quando já existe, né, uma relação com o poder público, de repente ele já é funcionário público, né, de uma outra carreira, tá? Por exemplo. Então, nesse caso, ele ingressará na classificação chamada derivada, que já se pressupõe, né, um vínculo com a administração pública. E ainda dentro desse provimento originário, tá, se for em cargo efetivo, apenas mediante concurso público. Se for em cargo em comissão, será de livre nomeação e exoneração. Muito bem. O derivado, senhores, veremos, inclusive, na próxima aula, né, que há várias formas, aliás, 4 formas, né, do ingresso, na verdade, do servidor, aquele no qual já possui um vínculo com a administração pública, tá? Que são as formas de promoção, reintegração, tá? Aproveitamento e reversão. Porém, nosso tempo, infelizmente, encerrou. Daremos continuidade a respeito do provimento derivado na nossa próxima aula. Tá ok? Tranquilo até aqui, senhores? Qualquer dúvida é só nos chamar. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Certo? Não só da Constituição de 88, mas houve também algumas alterações em relação a toda a estrutura da administração pública, né? Através de algumas emendas constitucionais. Tá? Então, há necessidade, né, do aluno não apenas acompanhar, verificar a lei seca, mas, principalmente, né, assistir às nossas aulas, para que você possa, né, não ter uma ideia equivocada, né, a respeito da legislação, uma vez que houveram muitas alterações, né, e pontos importantes que cairá no seu exame. Tudo bem? Ok? Vamos em frente, senhores? Muito bem. Então, vamos começar o nosso curso falando sobre a Lei Estadual 9826 de 74. Tá? Muito bem. Essa lei nada mais trata, tá, sobre os direitos, os deveres e o regime disciplinar, tá, dos funcionários públicos civis do Estado do Ceará. Tá? Então, ao verificar a legislação, no artigo, né, na verdade assim, o nosso curso nós vamos dar não seguindo artigo por artigo da legislação, né?
mesmo porque há muitos artigos, de forma que ficaria impossível, né, dentro do nosso módulo, do nosso curso, abranger, né, todos os artigos. Mas sim, vamos naqueles que pontualmente aparecem no seu exame. Tá? E vamos aqui expor de uma forma didática, para que você possa, aí dentro, né, de uma sequência lógica, consiga entender melhor o conteúdo. Tudo bem? Então veja, no primeiro item, no primeiro tópico, eu coloquei aí o regime jurídico do funcionário público, que está aí previsto dentro dos artigos dessa lei, nos artigos 1º ao 5º. Então veja, não vamos aqui falar artigo por artigo, e sim abranger todos, né, os artigos relacionados àquele tópico, àquele assunto. Tá certo? Então vamos lá. Em relação ao regime jurídico, né, do funcionário público, em primeiro lugar, é um regime disciplinar. Né? O que é um regime disciplinar? É um conjunto de regras, um conjunto de princípios, né, de normas. Né? Esse tipo de regime jurídico é o que vai normatizar, vai regular essa relação, né, do Estado e esse agente, né, esse que irá ingressar nessa carreira. Tudo bem? Então, é um regime disciplinar, né, um conjunto de normas, então, de regras, né, conhecida como estatuto. Tá? E também, por último, aí, o Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará, pela Portaria 1220 de 2014, e suas alterações. Portanto, esses são os 4 tópicos do edital. Dentre esses, vamos começar com aquilo, não o mais importante, mas sim aquele que possui maior relevância, ou seja, aquele que normalmente aparece e o que mais cai em prova. Esse é o nosso intuito, inclusive, para que você possa ter um norte, e estudar aquelas disciplinas, aliás, aqueles pontos que mais aparecem no concurso, para que você possa ir preparado, tá certo? Então veja, em relação a esses tópicos, portanto, o que mais apareceu, o maior número de questões, inclusive, está relacionado à Lei 9826 de 74. Legislação essa que iremos começar já de imediato. Muito bem. Antes de mais nada, é importante ressaltar, veja que essa legislação, 9826, ela é de 1974, portanto, antes da Constituição Federal de 88, de forma que nessa legislação, o aluno, na hora que for verificar a lei seca, que nós chamamos, verificar a lei propriamente dita, você verificará alguns termos, como o servidor, antigamente era chamado de funcionário público. A partir da Constituição de 88, isso foi alterado, tá certo? Não só da Constituição de 88, mas houve também algumas alterações em relação a toda a estrutura da administração pública, através de algumas emendas constitucionais. Então, há necessidade do aluno não apenas acompanhar, verificar a lei seca, mas, principalmente, assistir às nossas aulas, para que você possa não ter uma ideia equivocada a respeito da legislação, uma vez que houveram muitas alterações e pontos importantes que cairá no seu exame. Tudo bem? Ok? Vamos em frente, senhores? Muito bem. Então, vamos começar o nosso curso falando sobre a Lei Estadual 9826 de 74. Muito bem. Essa lei nada mais trata sobre os direitos, os deveres e o regime disciplinar dos funcionários públicos civis. Existe também um regime próprio a respeito da Previdência, que é diferente da Previdência Social, aqueles que se submetem à legislação do trabalho, a CLT. Então,
aquelas pessoas que trabalham com a aplicação da CLT, os trabalhadores regidos pela CLT, ela possui o regime geral de previdência social. Neste caso, por ser uma norma específica, ela possui um regime próprio de previdência social. Tudo bem? Que será tratado nesta legislação, inclusive. Perfeito? Vamos lá. Outra peculiaridade, outra característica. Aqui o regime jurídico do funcionário público civil. Por quê? Se for um funcionário público militar, haverá uma outra legislação, um outro estatuto, tá certo? Então, aqui apenas dos funcionários públicos civis e do Estado do Ceará. Tranquilo? Vamos lá? Vamos em frente. Além disso, e ao melhor por conta disso, essa legislação, esse regime jurídico que regula as relações entre o Estado e esta pessoa que ingressará ao serviço público do Estado do Ceará, pessoa essa, servidora pública civil, essa legislação se aplica, portanto, aos funcionários do Poder Executivo, do Estado do Ceará, do Legislativo, do Estado do Ceará, do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, professor, do Estado do Ceará, sim, do Estado do Ceará, e as autarquias. Então, todos esses entes serão regulados por essa legislação. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Vamos lá, vamos em frente. Olha só, acompanhando aí. Então, além disso, além dessas normas gerais, vamos já de cara entrarmos mais a fundo, mais especificamente na legislação. E o segundo tópico que eu coloco aqui está ligado em relação aos provimentos ou ao provimento dos cargos, previsto lá entre os artigos 6º ao 11. Só para o aluno entender, provimento do cargo é como se fosse a investidura do cargo, o ingresso no cargo. Vamos falar aqui a respeito, aliás, antes disso, para que o aluno possa entender melhor. A legislação diz ainda que a escolha dos ocupantes de cargos em comissão, lá conforme o artigo 7º, poderá recair ou não em funcionários do Estado, na forma do regulamento. Muito bem. Então, olha só. Primeiro vamos entender o que é o caráter efetivo. O caráter efetivo, o próprio nome já diz, é aquele de forma permanente, efetiva. Esse é o entendimento. E para esses casos, após a Constituição Federal de 88, o ingresso do servidor em caráter efetivo só pode ocorrer mediante concurso esse público, inclusive. Não há outra forma de ingresso em cargo efetivo na administração pública, senão por intermédio de concurso. Concurso esse público, não pode haver um concurso fechado, ele tem que ser público. Por isso a publicação do edital. Muito bem. Além disso, diz a legislação ainda que esse concurso público ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Então, de forma que aqui o aluno deve entender que não há possibilidade de um concurso público apenas de títulos. Ele pode ser ou de provas e títulos. Tudo bem? Muito bem. Isso para ingresso, provimento de cargos de caráter efetivo. Agora, nós vimos aí que a legislação diz que a escolha de ocupantes de cargos em comissão poderá recair ou não em funcionários do Estado, na forma do regulamento. E o que seria aí os cargos em comissão? O que seria isso? Muito bem, se o efetivo, o cargo efetivo é aquele permanente, o cargo em comissão é aquele não efetivo, não permanente.
de forma que o administrador poderá, né, nomear, né, o gestor, né, o administrador, poderá nomear livremente, tá, essa pessoa para exercer um cargo em comissão. Tá? Assim como ele é livre para nomear, né, uma pessoa em comissão, ele também é competente para exonerar esse servidor, né, tirá-lo da administração pública. Tudo bem? E por conta disso, uma vez que esse tipo de cargo em comissão não é certo, esclarecido, vamos em frente? Vamos lá, senhores. Muito bem. Ainda em relação ao provimento dos cargos, né, ao ingresso, né, na administração pública, existem formas, né, desse ingresso. Muito bem. Pode ocorrer mediante nomeação, né, promoção, reintegração, aproveitamento, reversão, transposição e transformação. Essas são as formas descritas lá no artigo 6º ao 11 da Lei 9874. Tá? Agora, para que o aluno possa entender, tá, essa forma, né, como os cargos públicos são providos, né, há necessidade de entendermos primeiro uma classificação. Olha só, em relação ao provimento, né, ao ingresso na carreira, ela pode se dar de duas formas. Tá? Ela pode ser originária ou derivada. Tá? Originária é aquela no qual ocorre o primeiro vínculo com o serviço público. É aquela pessoa que ingressa no serviço público sem que tenha havido qualquer outra relação com o poder público ainda. Tá? Tudo bem? Então, esse é o detalhe importante. O provimento, o ingresso, ela se dá, portanto, em primeiro lugar, originário, tá? Ou seja, é o primeiro vínculo do serviço público. Diferentemente, senhores, a respeito do derivado. Né? O derivado já pressupõe a existência de um vínculo com o poder público. Tá? Então, em primeiro lugar, nós temos que diferenciar essa forma, né, de ingresso. Muito bem. Essas espécies, aliás, de provimentos, de ingresso. Ainda agora, dentro do originário, tá, ele pode ocorrer por nomeação, tá, que iremos explicar de forma mais específica a respeito de nomeação. Né? É quando o servidor é chamado, aquele candidato aprovado é chamado, tá, para verificar se ele quer ou não exercer a atividade na administração pública. Muito bem. Originária, então já sabemos que é o primeiro vínculo. Agora, em relação a isso, existem duas formas de ingresso, e nós já falamos. Se for para cargo efetivo, só pode se dar por concurso público, de provas ou provas e títulos. Se em cargo de comissão, tá, ela se dará mediante livre nomeação e ou legislação. No artigo, né, na verdade assim, o nosso curso nós vamos dar não seguindo artigo por artigo da legislação, né, mesmo porque há muitos artigos, de forma que ficaria impossível, né, dentro do nosso módulo, do nosso curso, abranger, né, todos os artigos. Mas sim, vamos naqueles que pontualmente aparecem no seu exame. Tá? E vamos aqui expor de uma forma didática, para que você possa, aí dentro, né, de uma sequência lógica, consiga entender melhor o conteúdo. Tudo bem? Então veja, no primeiro item, no primeiro tópico, eu coloquei aí, tá, o regime jurídico do funcionário público, tá, que está aí previsto dentro dos artigos dessa lei, tá, nos artigos 1º ao 5º. Tá? Então veja, não vamos aqui falar artigo por artigo, e sim abranger todos, né, os artigos relacionados àquele tópico, àquele assunto. Tá certo? Então vamos lá. Em relação ao regime jurídico, né, do funcionário público, em primeiro lugar,
é um regime disciplinar. Né? O que é um regime disciplinar? É um conjunto de regras, um conjunto de princípios, né? De normas. Né? Esse tipo de regime jurídico é o que vai normatizar, vai regular essa relação, né, do Estado e esse agente, né, esse que irá ingressar nessa carreira. Tudo bem? Então, é um regime disciplinar, né, um conjunto de normas, então, de regras, né, conhecida como estatuto. Né? Na prova pode aparecer lá, né, a respeito do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Né? A questão está dizendo justamente a respeito desta lei, da 9876/74. 9826, perdão, 74. Tudo bem? Então, primeiro passo, regime jurídico, regime disciplinar. Tá? Conjunto de normas, um estatuto, que cuida da relação entre o Estado, veja, e o ocupante desse cargo público. Tá? Essa pessoa que irá ingressar nessa carreira, que abrange um conjunto de atribuições e responsabilidade de natureza permanente. Tudo bem? Ok? Não é temporário, mas é permanente. Explicaremos com calma isso durante o decorrer do nosso curso. Tranquilo? Vamos lá, senhores, vamos em frente. Ainda a respeito do regime jurídico, né? Você vai verificar aí, entre os artigos 1º ao 5º, que esse regime jurídico ele é próprio. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, como o servidor antigamente era chamado de funcionário público. Tá? A partir da Constituição de 88, isso foi alterado, tá certo? Não só da Constituição de 88, mas houve também algumas alterações em relação a toda a estrutura da administração pública, né? Através de algumas emendas constitucionais. Tá? Então, há necessidade, né, do aluno não apenas acompanhar, verificar a lei seca, mas, principalmente, né, assistir às nossas aulas, para que você possa, né, não ter uma ideia equivocada, né, a respeito da legislação, uma vez que houveram muitas alterações, né, e pontos importantes que cairá no seu exame. Tudo bem? Ok? Vamos em frente, senhores? Muito bem. Então, vamos começar o nosso curso falando sobre a Lei Estadual 9826 de 74. Tá? Muito bem. Essa lei nada mais trata, tá, sobre os direitos, os deveres e o regime disciplinar, tá, dos funcionários públicos civis do Estado do Ceará. Tá? Então, ao verificar a legislação, no artigo, né, na verdade assim, o nosso curso nós vamos dar não seguindo artigo por artigo da legislação, né, mesmo porque há muitos artigos, de forma que ficaria impossível, né, dentro do nosso módulo, do nosso curso, abranger, né, todos os artigos. Mas sim, vamos naqueles que pontualmente aparecem no seu exame. Tá? E vamos aqui expor de uma forma didática, para que você possa, aí dentro, né, de uma sequência lógica, consiga entender melhor o conteúdo. Tudo bem? Então veja, no primeiro item, no primeiro tópico, eu coloquei aí, tá, o regime jurídico do funcionário público, tá, que está aí previsto dentro dos artigos dessa lei, tá, nos artigos 1º ao 5º. Tá? Então veja, não vamos aqui falar artigo por artigo, e sim abranger todos, né, os artigos relacionados àquele tópico, àquele assunto. Tá certo? Então vamos lá. Em relação ao regime jurídico, né, do funcionário público, em primeiro lugar, é um regime disciplinar. Né? O que é um regime disciplinar? É um conjunto de regras, um conjunto de princípios, né, de normas. Né? Esse tipo de regime jurídico é o que vai normatizar, vai regular essa relação, né, do Estado e esse agente, né, esse que irá ingressar